Graça e paz, programa Semeando Vida, bom estarmos conversando acerca da palavra. Pastor Márcio, graça e paz. Graça e paz, meu pastor, você que nos acompanha aí pelas mídias sociais, pela Rádio Sudoeste, que Deus abençoe sua vida. Pastor Márcio, a gente não pode ser muito repetitivo, né? Porque nem as emissoras, né, agora de televisão, elas estão falando do mesmo assunto. A situação de uma realidade do novo coronavírus já está desgastando, né? Algumas situações também do governo também já desgastaram. Toda a pressão feita para que algumas coisas acontecessem no mundo espiritual está perdendo a força. Não tem havido aquilo que é a intenção. A gente vê Satanás, ele recua um pouquinho para depois voltar. Aconteceu com Jesus, quando Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo inferno, né, pelo diabo. A palavra diz que no final o Satanás se afasta para no tempo oportuno voltar a perturbar. E a gente vê essa flexibilização, não desse afastamento social, mas uma flexibilização nessa esfera, né, dos noticiários. O que me preocupa? Em Marcos 5 tem um texto que diz assim: Jesus perguntou, como é que você se chama? E ele respondeu, o meu nome é multidão, porque existem muitos de nós vivendo aqui nesse corpo. Jesus faz uma pergunta porque ele chega numa cidade, naquela área, né, naquela região de Genezaré, e vem ao encontro dele um sujeito, né, que a palavra diz que ele ficava preso com grilhões, e ele quebrava aqueles grilhões porque estava endemoniado. A palavra diz que ele andava pelado pela cidade. As pessoas prendiam, mas ele arrebentava tudo, tinham medo de ficar perto dele, batia nele mesmo com pedra. Por quê? Porque haviam muitas vozes dentro dele, muitos demônios dentro dele. E a gente vê nessa situação, quando Jesus pergunta qual o seu nome, ele diz, existem muitos de nós, então o nosso nome é multidão. Na cabeça desse rapaz aqui, era bem complicado, porque ele ouvia muitas vozes. Eram várias situações que perturbavam a ele, e por conta disso ele perdeu a identidade, ele se desconfigurou. Muitas vozes dentro de si, daquilo que era essa possessão demoníaca, fazia com que houvesse uma desconfiguração do filho, do marido, do pai, do chefe de família, do líder. Hoje não é diferente, pastor. Muitas pessoas estão ficando desconfiguradas porque têm ouvido muitas vozes. Ouve voz de um monte de coisa que acontece na live, ouve voz daquilo que é santo, daquilo que é profano, ouve voz daquilo que é a nossa mídia televisiva, e são vozes de tudo quanto é jeito. Se a gente pegar alguns jornais, a televisão, sai sangue, cara, do nível de desconfiguração daquilo que é o ser humano. Existem alguns canais, a gente precisa falar dos canais, né, que a gente percebe, afinal de contas, é uma empresa, ganha dinheiro, então precisa ter muitas vozes. O complicado é quem está absorvendo isso. O filho que às vezes ouve, o adolescente, a pessoa que de repente já entendeu o que está acontecendo e continua nutrindo-se disso, reverbera sobre isso e não tem espaço para ficar melhor. Por que não tem espaço para ficar melhor? Porque tem muitas vozes falando da mesma situação dentro dele. A gente percebe, quando a pessoa fala de novela, ela pensa em quê? Novela. Quem fala em futebol o tempo todo? Pensa em futebol. Quem fala nessa situação de morte, de desemprego, de perda, é quem não está, mas daqui a pouco vai estar falido, vai estar entristecido, doente. Por quê? Se posiciona dessa maneira. E aquele que tem fé? Fala de quê? Vou falar de Jesus, cara. Eu vou falar da palavra. E as muitas vozes que vêm não encontram morada, porque quando vier alguém trazer uma notícia desconstruindo aquilo que é o caráter, o Brasil, a fé cristã, vai dizer assim, eu sei em quem tenho crido. E acabou, meu irmão. É nessa hora que o Senhor transforma o deserto naquilo que é um lugar de glória e presença de Deus, pastor Márcio. Essas muitas vozes, pastor, no caso aí desse rapaz, influenciou tanto a vida dele, né, que ele era conhecido por essas vozes, o endemoniado gadareno. Então a gente precisa entender que muitas coisas que nós ouvimos pode ter, irmão, o poder de nos influenciar. E geralmente é isso que acontece, pastor. Se você ouve coisas boas, né, você vai ser influenciado
por coisas boas, e a consequência disso é você também fazer coisas boas, e o resultado é colher coisas boas. Mas quando você ouve muita coisa ruim, você vai ser influenciado por isso, não tem jeito. Uma vez a Herodias lá influenciou a sua filha. O Herodes perguntou o que ela queria, que podia pedir o que quisesse que ele daria. E a mãe influencia a filha, pede a cabeça de João Batista. E ela, na influência, né, maligna ali da sua mãe, ela pede exatamente isso. Então, eu vejo falando daquilo que é mídia, os canais de televisão, como, pastor, o senhor tocou no futebol aí, é como o camarada que torce para um time, mas ele fica mais feliz quando o adversário, o rival, perde do que quando o time dele ganha. A felicidade dele é maior quando o rival perde do que quando o seu próprio time ganha. Assim, são esses canais de televisão, cara. Eles ficam mais felizes, parece, quando as coisas dão errado, entendeu? Então a luta toda é essa, para que o país nunca dê certo. E o que eles puderem cooperar para fazer com que as notícias perturbem a mente do povo, eles fazem. Aí, tratando de nós que estamos na igreja, a gente precisa ter isso aí. O salmista Davi, ele disse o quê? Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O problema, pastor, que muitos que estão nas igrejas não têm guardado a palavra de Deus. Não tem guardado. A palavra de Deus não tem sido, sabe, aquela parte mais importante da vida dela, não tem influenciado da forma que precisa influenciar, não tem direcionado como deveria. E aí é esse cuidado que a gente precisa ter. Se eu, irmão, não escuto a voz de Deus, eu vou escutar a voz de quem? Né? Se eu não busco dar ouvidos à voz de Deus, eu corro um grande perigo, irmão, de ouvir muitas vozes e ser influenciado por isso. Deixa eu pegar uma carona. Pastor, Deus sempre está falando. Deus não está calado. Deus está falando no meio do deserto, Deus está falando na dificuldade, Deus está falando dentro do leito de hospital, Deus está falando, aquele que está entubado agora, porque existe uma realidade. Deus está falando com ele. A dificuldade maior é ter alguém que ouça. O problema não é Deus estar falando, o problema é as muitas vozes dentro de nós, acaba a voz de Deus, entende? Não sendo ouvida de todas as perturbações. Lógico, a gente fica pedindo uma resposta. A bem da verdade, você que está assistindo o programa agora através da internet, ou você que está me ouvindo, todos os questionamentos que a gente tem hoje, todos, sobre doença, sobre vida financeira, sobre vida emocional, qualquer questionamento que a gente tiver hoje, Deus já respondeu faz tempo. A gente que não ouviu. Deus já respondeu na sua palavra. Deus já respondeu no ensinamento. Deus respondeu através dos nossos pais e das nossas mães. Deus já respondeu através do professor da escola. Já respondeu. Deus já respondeu através do avô, do pastor. Deus respondeu diretamente no coração, porque ele atua através do Espírito Santo. A gente que não deu ouvido às vozes que dentro de nós existem, pastor. Aí a gente precisa entender o seguinte. Deus, ele fala, quer falar e continua falando. Mas tem essa dificuldade mesmo, pastor. Quando você vê ali Deus chamando Samuel, Deus estava chamando Samuel. Podia não querer ouvir. Mas, Senhor, fala porque teu servo ouve. Então ele quis ouvir a Deus. Hoje, Deus tem falado com muita gente não tem querido escutar a Deus. Na nossa política é uma coisa. Você acha que Deus não está falando com esses caras? Tá. Só que a voz do diabo tá ecoando mais forte, sabe? Porque eles não querem ouvir a voz de Deus. Porque Deus vai falar para se consertar, para parar de fazer o que está errado, para mudar a postura. Aí não vai querer ouvir. Então, as pessoas acabam, Deus não está falando comigo. Tá sim, é porque quando Deus fala, querido, é para te chamar uma realidade. Quando Deus falou com Saulo, derrubou Saulo do cavalo e falou: Saulo, por que você me persegue? Então, Deus traz Saulo para uma realidade. Muita gente hoje, pastor, quer continuar andando na fantasia, sabe? Nos seus desejos, nas suas vontades. E aí diz até que Deus não está falando. Deus está falando, sim. Que nesse tempo, querido, você que está nos ouvindo, né, possa entender o cuidado de Deus para aquilo que é o teu pensamento. Paulo se preocupou tanto com isso que ele escreve em Filipenses 4:8: tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, de boa fama, se há louvor, se há virtude, nisso ocupe o seu pensamento.
né, essas vozes não vão encontrar morada em você. Então creia, Deus é contigo, te chamou para uma grande obra, e aquele que prometeu é fiel para cumprir. Que essa voz que ecoa através do Espírito Santo esteja no teu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe, fique na paz.